Aprendemos a semana passada que nós precisamos ser felizes, que nós precisamos ser conservadores e o que mais? Que está lá no teu papelzinho? Que o pastor esqueceu, deu branco agora. Esclarecedor. Né? Luz em meio às trevas. O Senhor Jesus falou que nós precisamos ser luz. Quando somos luz, trazemos a conhecer o que é a verdade. Amém? Então as pessoas vão esclarecer a respeito do reino de Deus através do teu testemunho. Por isso nós precisamos aprender o testemunho do reino. Amém? E hoje, talvez você tenha pego essas referências e lido lá na sua casa, e daí você diga assim: pastor, estava errado lá. E estava mesmo. A primeira e a segunda referência, do primeiro e do segundo dia, estão como capítulo 7, mas na verdade é o capítulo de número 5. Tá? Então só muda o capítulo aí, tá? Nessa impressão que você recebeu. Se alguém quer participar dessa campanha e ainda não pegou o papel, o irmão David está passando ali com alguns, para que você possa participar dessa campanha. Amém? Hoje nós vamos entrar no segundo tema aí dessa campanha. Né? No segundo tema, no segundo dia, no segundo testemunho que nós precisamos aprender. E o que diz aí no segundo dia? Diga aí, para todo mundo ouvir, inclusive o pessoal lá da internet. O cidadão, vamos lá? Vamos lá? Todos em coro? O cidadão do céu cumpre a lei do reino. Amém? Você tem cumprido a lei do reino? O apóstolo Paulo diz que nós não somos dessa terra. Somos como peregrinos. Mas somos cidadãos dos céus. Você tem cumprido a lei do Senhor? O tema do texto, onde eu comecei a ler, sobre este tema que nós estamos vendo aí nesse folhetim, diz assim: Jesus cumpre a lei. Se tem um modelo do cidadão do céu que nós precisamos seguir, o exemplo é Jesus Cristo. Não há outro foco que nós temos. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. E se Jesus cumpre a lei, eu preciso cumprir a lei. Por quê? Porque importa ao Senhor salvar aqueles que são semelhantes ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Será que estamos sendo semelhantes ao Senhor Jesus? Será que o Senhor hoje poderia voltar e nos levar aos céus? Muitos podem pensar assim: ah, mas não vai ser hoje. Não, o arrebatamento não vai acontecer hoje. Jesus não vem só no arrebatamento. Jesus vem no momento em que você para de respirar e morre. Jesus veio para você. E nós não sabemos o dia nem a hora. E a incapacidade do homem, há uma incapacidade total do homem acrescentar um dia ou um segundo sequer à sua vida. Isso é o que nós ouvimos na vigília que aconteceu sábado. No sábado. Se há uma coisa impossível para o homem, é acrescentar uma hora sequer na sua vida. E daí a gente pensa assim: ah, então por que tem gente na UTI que ainda não morreu? É porque o homem interferiu nisso? Não, é porque Deus ainda não levou essa pessoa. É porque Deus ainda não deixou essa pessoa morrer. É porque ainda essa pessoa tem a oportunidade de ser salva. Porque não há possibilidade do homem acrescentar um dia sequer, uma hora sequer, um minuto sequer no curso da sua vida. Então nós precisamos olhar para Jesus enquanto estamos vivos e seguir o exemplo de Cristo Jesus, aquele que é o cidadão por excelência, cidadão do céu, aquele que é filho de Deus realmente. Só somos filhos de Deus, Gislaine, porque nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus.
A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho, não é filho. Porque somos cordeiros em Cristo Jesus. Então o cidadão do reino cumpre a lei do reino. E nós vamos estar lendo em Mateus, Evangelho de Mateus, ou como temos aprendido no IBBC, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Amém? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça porque se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Versículo 31. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Versículo de número 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo.
seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Versículo de número 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Em nome de Jesus, é o Senhor quem fala contigo. Então abra o teu coração. Desde o início deste culto, o Senhor já tem falado com você. Por vezes a gente gosta de ser o crente a pá, né? O crente a pá. Ó, aí, ó, é pra você, ó. Ó, é pra você, ó. E pega, é pra você, ó. Que em nome de Jesus você comece a ser um crente inchada, né? E comece a puxar para você. A palavra de Deus está sendo lançada e nós precisamos ser um crente inchada, né? Que vai puxando tudo para nós. E vai puxando, e vai abastecendo, e vai comendo, e vai crescendo na graça do Senhor. Amém? Quais são essas leis e os profetas? Que leis são essas? Que profetas são esses? O Antigo Testamento, querido. Quando Jesus estava falando aqui, não existia Novo Testamento. Eles eram o Novo Testamento e nós somos o Novo Testamento. O Novo Testamento vem a partir de Jesus Cristo e vem também contando a história da igreja, vem contando a história dos pais da igreja e trazendo também sobre o futuro, sobre tudo aquilo que nós vivemos e sobre o futuro glorioso de Jesus Cristo sobre a vida da igreja. Não somente sobre a vida da igreja, como também sobre toda a terra. Mas Jesus disse aqui, olha, vocês precisam atentar para as leis e para os profetas. Porque eu não vim para abolir essa lei, mas eu vim para cumprir essa lei. Dentro do rodapé dessa minha Bíblia aqui, o comentarista ele fala assim, esse cumprir a lei é dar um sentido a essa lei. Porque por muitas vezes nós vemos a lei mandando matar, nós vemos a lei mandando se vingar, nós vemos a lei mandando que os seus seguidores façam coisas horríveis. E daí nós pensamos, esse é o certo? Paulo ele pergunta, será que a lei é má? De maneira nenhuma, ele diz, a lei é boa. Só que ela serve para o desobediente. E por vezes a gente pensa assim, se não fizer isso, Deus vai castigar, Deus é injusto. Não, Deus é justíssimo, querido. Deus é justíssimo. Até a lei do nosso país, ela funciona da seguinte forma. Só é punido, ou deveria ser, né? Deveria ser punido aquele que desrespeitasse essa lei. Aquele que fizesse algo contra a lei, contra a Constituição brasileira. Da mesma forma, a lei de Deus só é punido aquele que faz alguma coisa contra. Porém,
O nosso sim precisa ser sim. E o nosso não precisa ser não. Quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos a sua lei. E a lei de Jesus não mudou. A lei do Pai continua válida. Porém, Jesus veio dar um sentido para ela. E nessa ótica é que nós vamos entrar nessa palavra. O que fazer com relação ao sábado, então? O que fazer com relação às festas que tem na lei? E tem festa da lua nova, e tem festa da tenda, e tem festa do tabernáculo, e tem festa disso, e tem festa daquilo, e tem a Páscoa. Né? Tem tantas festas ali que precisavam ser feitas. E agora? O que nós fazemos com isso? Paulo ele diz para nós que todas essas coisas eram sombra daquilo que viriam. E todas essas coisas apontam para Cristo. Jesus Cristo ele diz sobre o sábado. E ele fala que ele é o Senhor do sábado. E ele diz que o sábado não foi o homem feito para o sábado, mas sim o sábado feito para o homem. Ou seja, o homem é maior do que o sábado. E Jesus é o Senhor do sábado. E ele diz assim: todos os dias são do Senhor, mas importa que no sábado seja feita a vontade do Pai. E isso ele fez com excelência. Você não vê Jesus preguiçoso no sábado. Você vê Jesus nas Escrituras curando. Você vê Jesus libertando. Você vê Jesus pregando a palavra. Você vê Jesus mandando pessoas que eram paralíticas pegar a sua cama e saírem andando. Mas nós não estamos aqui para polemizar nada. Estamos para pregar a palavra. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos cuidar daquilo que é da lei. Que nós devemos dar atenção àquilo que está na lei. Aonde está isso, pastor? Nós acabamos de ler. Fala ali sobre divórcio. Fala ali sobre homicídio. Fala ali sobre vingança. Fala ali sobre adultério. Fala ali sobre o que mais? Juramentos, isso. Fala também. Isso, amar os inimigos. E daí a gente vê. Ih, está complicando o negócio, pastor. Estava tão gostoso a semana passada quando falava assim: vocês vão ser felizes. Feliz é aquele que faz isso. Feliz é aquele que faz aquilo. Porém, lá nessa introdução, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele já fala da lei. Para sermos felizes, nós precisamos cumprir o que está na lei de Cristo. Primeiro, você crê que Jesus cumpriu toda a lei? É óbvio que Jesus cumpriu toda a lei. Quando nós lemos a respeito de Jesus, quando fala, em tudo foi tentado, porém sem pecado. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário só foi perfeito porque ele não pecou. E sabe o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Nós temos um alvo. E o nosso alvo é a lei de Deus, é a vontade de Deus. E Jesus não errou o alvo. Então Jesus cumpriu a lei. Então o que fazer como cidadão do céu com relação à lei? Traga aí para você, puxa aí com a enxada, faz assim com a mãozinha assim. Traga essa pergunta para você. O que fazer com isso, pastor? O que fazer com a lei? Eu preciso jogar fora ou não posso jogar fora? Jesus cumpriu a lei. Ele não jogou a lei fora. Ele antes cumpriu toda a lei. E nós, como cordeiros em Cristo Jesus, precisamos olhar para Cristo. Essa é a forma. Esse é o molde que eu preciso me amoldar. Então eu vou. Eu preciso cumprir. Jesus diz que a lei está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como
a mim mesmo. Você precisa amar o teu próximo como a você mesmo. É algo que eu creio que em nossa igreja é o que mais se fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 2, diz que se nós carregarmos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. Alguém tem uma mochila aí? Eu sei que tem. Pega a mochila e vem aqui carregar. E daí vem o Alex aqui, toma a mochila do Pierre porque ele está com o braço machucado. Passa ali na frente da câmera, por favor. Amém. Passa lá, Juliana. Né? Ali está alguém precisando de ajuda. A patinha dele está quebrada. O braço dele está machucado. Caiu no serviço ontem. Né? Antes de ontem. Ontem mesmo. Né? Caiu segunda-feira. Isso, segunda-feira. Ontem foi Brasil e México. Mas está lá machucadinho. Ele precisa de ajuda. E daí precisa de um cristão, Alex. Como você vai cumprir essa lei de Cristo? Pega a mochila dele uma vez. Está parecendo crente que fica olhando o outro sofrendo. Isso. E agora, leva ele no lugar onde ele precisa ir. Você acha que ele cumpriu a lei de Cristo aí? Eu tenho certeza. Mas não se fala de algo físico apenas, mas algo espiritual também. Sabe quando teu irmão está triste e você chora junto com ele? Sabe quando teu irmão por vezes está passando por um vale de morte? Sabe? E você chega com palavras de consolo, ou até mesmo com uma oração, com um sorriso, ou até mesmo com uma conversa divertida. Não existe coisa melhor do que uma conversa divertida em meio aonde está tudo errado. Paulo estava preso e ele agradecia em uma das suas cartas alguém que chegava e contava coisas engraçadas para ele lá na prisão. Imagine só você encarcerado, você preso por muito e muito tempo, e de repente chega alguém e começa a contar coisas engraçadas para você, e aquele momento é tão gostoso. E Paulo faz questão de agradecer a ele, que tinha ido lá na prisão e contado coisas engraçadas para ele. Isso é carregar as cargas uns dos outros. Quando você vê algum irmão abatido aqui dentro da igreja, ou até mesmo você vai visitar o teu irmão na casa dele e vê que ele está abatido, você dá uma assistência para ele. Isso é carregar as cargas uns dos outros. Tiago também diz a respeito do que é cumprir a lei de Cristo. Tiago, ele diz no capítulo de número 2 da sua carta, que fazemos bem em guardar a lei, amando ao próximo, só que ele acrescenta alguma coisa, e não fazendo acepção de pessoas. Tiago é um dos livros mais importantes com relação à assistência social na igreja, com o socorro, com as obras em condição para que você mantenha a sua salvação, para que você mantenha a glória de Deus sobre a sua vida. Ele coloca então as obras como algo fundamental para que você tenha a sua fé validada. E nesse capítulo de número 2 ele diz assim, olha, não façam acepção de pessoas. Pastor, mas quando que nós fazemos acepção de pessoas? Quando você, de repente, deixa de socorrer alguém, que você está vendo que precisa de um socorro, e de repente você vai socorrer alguém que precisa um pouco menos. Você já fez acepção de pessoas. Nós precisamos amar, sem olhar aqui. Segundo o texto que nós lemos,
primeiro tema ali, fala que o cidadão do céu, tá? Eu estou trazendo por dentro da palavra que nós estamos pregando. O cidadão do céu facilmente perdoa. O cidadão do céu facilmente é misericordioso. O cidadão do céu facilmente arrepende-se. E daí nós, crentes em Cristo Jesus, que dizemos assim, eu sou salvo em Cristo Jesus e eu tenho certeza disso, mas dificilmente se arrepende, dificilmente perdoa. Eu sinto em dizer, Jesus Cristo está mencionando o cidadão do céu diferente nessa palavra. Facilmente se arrepende. Sabe quando você pisa na bola com alguém e você precisa logo fazer alguma coisa para que aquilo seja sanado? Você não vai fazer o possível para que aquela pessoa seja morta, seja extirpada de perto de você. Não, você vai fazer o possível para que você possa pedir perdão, para que você possa realmente se acertar com aquela pessoa. Ele disse assim, olha, não seja tardio em acertar as contas com essa pessoa. Não seja tardio. Diz da seguinte forma, também sobre o escândalo. No segundo tema fala sobre o escândalo. E diz assim, olha, se alguma coisa faz você pecar, ali não fala de coisas, fala de membros do corpo. Se a tua mão te faz pecar, o que ele manda fazer? Corta fora. Se o teu olho te faz pecar, corta-o fora. O que ia ter de caolho na igreja, meu Deus do céu? O que ia ter de maneta dentro da igreja? Será que a vontade do Senhor é que a gente seja tudo uns flagelados? Né? Sem uma mão, sem uma perna, sem o olho, sem um pedaço do cérebro? Não é isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão fazer o possível para não escandalizar ninguém. Porque se vocês escandalizarem alguém, vocês podem ir para o inferno. É isso que Jesus está falando. E aquele que crê em Cristo Jesus, crê que há inferno. Porque ele disse que ao mesmo tempo que aquele que obedece vai para o céu, ao mesmo tempo aquele que desobedece vai para o inferno. Jesus não é mentiroso. E aquele que crê em Jesus, crê em céu e inferno, crê em diabo, crê em demônios. Ou Jesus não expulsou demônios, ou Jesus não conversou com o diabo. É tudo mentira o que está escrito na Bíblia. Talvez eu poderia lançar aqui uma pergunta. Você acredita na Bíblia? Nós aprendemos que a Bíblia ela é inerrante. Mas de repente você pega lá um texto e você pega numa outra referência o mesmo contexto e ali o texto está diferente. Daí você, meu Deus, a Bíblia erra. Até que a Bíblia chegasse a você, querido, tem muitas traduções, muitas transliterações, até chegar a você. E muito se foi perdido pelo caminho. Porém, nada alterou a função específica da palavra, que é a redenção do homem. A redenção por Cristo Jesus, a redenção de Deus para com o homem. O homem estava no pecado. Foi necessário que Jesus viesse, entregasse a sua vida para perdão de pecados. Ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos novamente comunhão com Cristo, com Deus. Novamente nós temos comunhão com Deus. E agora? Termina por aí? Não. Aqueles que têm comunhão com Deus e forem fiéis até o fim, estes serão salvos. É por isso que Jesus veio preparar o reino e veio anunciar o reino. O reino de Deus, ele está desde o princípio conosco.
Desde o princípio, a vontade de Deus precisa ser estabelecida. Porém, Jesus Cristo veio anunciar este reino. Disse assim, olha, não é o reino como vocês estão pensando, não. Não é só coisa física, não. São coisas espirituais que precisam ser dadas atenção. E principalmente as coisas espirituais. Daqui para frente nós vamos tratar com coisas espirituais. Você crê que o teu dízimo é coisa espiritual? A Bíblia diz que sim. Você crê que amar ao teu próximo é coisa espiritual? A Bíblia mostra que sim. Deus é espírito. E Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender as coisas como elas são espirituais. O mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. Eu já comentei aqui certa vez, o pastor Wander, ele estava pastoreando em Guarapuava. E ele percebeu ali, junto com os ministros daquela casa, percebeu que o povo, que foi aumentando o número de farmácias. Será que tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo aqui em Curitiba? Foi aumentando o número de farmácias e eles pensavam assim, é concorrência. É concorrência. Então não tem nada de espiritual aí. Porém, tendo o discernimento de Deus, discernimento do Espírito, esse pastor, o pastor Wander, que é pastor ali da Passarela, né, da Vila Auer, ele com um dos seus presbíteros foi até o centro da cidade e eles começaram a orar e a interceder por aquele povo para que eles não ficassem mais doentes. Porque o número de farmácias estava crescendo, porque o número de pessoas doentes que procuravam remédio, medicação, estava crescendo também. E eles perceberam isso e começaram a orar no centro da cidade. De repente o presbítero começou, socorro, pastor! Socorro! E ele, mas o que está acontecendo? Os demônios estavam abaixando as mãos dele e estavam colocando no chão e ele não conseguia levantar as suas mãos para interceder por aquela cidade, porque os demônios iam baixando as suas mãos e ele não conseguia. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. A nossa luta é espiritual. Porém, nós não podemos descartar que o mundo espiritual está entre nós. Que os demônios e o diabo estão rugindo para nos tragar. E que o nosso Deus está com os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo para que esses demônios não nos peguem. Porém, se nós andarmos fora do que o Senhor Jesus está mandando nós fazermos, nós abrimos brechas e o diabo toca em nós. Isso não é possível, pastor. Olha para a vida de Jó. Olha para a vida de Jó. Jó foi muito tocado por Satanás. E ele era grandemente fiel a Deus. Ele era muito fiel a Deus. Mas o Senhor permitiu que o diabo o tocasse. Mas porque Deus conhecia Jó. Jó deu alguma brecha? Não. A Bíblia não diz que Jó deu alguma brecha. Diz que Jó era totalmente fiel. E assim mesmo, Deus deixou que ele fosse provado. A irmã Carmen falava aqui, será que é uma prova de Deus? Será que é Deus nos provando? É possível. É possível. Por muitas vezes Deus nos provar para ver se nós não vamos murmurar. Se nós não vamos escandalizar o nome do Senhor. Se nós não vamos sair xingando. Para que serve uma topada no pé de um crente? Para ele dar o testemunho de não sair xingando. Esse dia eu topei
Topei no canto do sofá. Aqueles que conhecem a minha casa sabem que tem um sofá no meio do caminho. E eu passei ali de madrugada, tudo escuro. E eu bati e o meu pé fez aquele barulho. Clac! E pense, a casa toda dormindo. Não a casa, mas sim a minha família toda dormindo. A família toda ali dormindo e eu não querendo fazer barulho. Imagine eu. Aleluia! Aquele que não quer fazer a vontade de Deus já sai. Não é dessa forma? Porém, nós precisamos dar o testemunho. E você está vendo como é diferente o testemunho do crente do que aquele que não conhece a Jesus? Vai ficando estreito, vai ficando difícil, vai ficando complicado. Facilmente arrepender-se. Ai meu Deus, agora eu vou ter que começar a me arrepender. Anota no papel aí, querido. Eu vou ter que começar a perdoar rápido. Eu preciso começar a ser misericordioso. E eu ouvi uma palavra ontem, entrando no Facebook. Eu entrei no Facebook e estava lá o Edson Strummer, o professor de guitarra do PA. E eu achei estranho que tinha um Galac na frente assim da filmagem, né? E ele começou a falar, e ele falou bem assim: estou aqui para falar sobre misericórdia. E um Galac na frente. Daí eu fiquei pensando assim, será que é comercial? Será que ele está ganhando alguma coisa? E ele foi pregando, de repente ele disse assim: olha, misericórdia é você dar aquilo que a pessoa não merece. Se alguém te ofendeu, dê um chocolate para ele. Se alguém te bateu na cara, dê um chocolate para ele. Devolva na mesma moeda, dê um chocolate para ele. Isso é misericórdia. Deus nos viu ofendendo a Ele com o nosso pecado. E Ele nos deu um chocolate. Ele nos deu algo delicioso. Ele nos deu a graça de sermos salvos, de sermos filhos de Deus. É isso que Deus fez por nós. E nós precisamos fazer o mesmo. Deixa eu ver aqui a oração. Amém. Eu tenho tempo. Aleluia. Daí chega algo que nos últimos dias nós temos visto tanto, que é a área do divórcio, a área do casamento. Crente pode se divorciar, querido? Responda, igreja. Crente pode se divorciar? Divorciar? Não! Não pode! Mas se ele quiser, ele pode? Pode. Como assim, pastor? Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E isso não abre exceção. Mas por causa da dureza de coração, Jesus já falava aos fariseus, por causa da dureza de coração em perdoar, em ser misericordioso, por não colocar essas leis em prática, o que é que acontece? Então o homem vai lá e se divorcia. Agora Deus fica sorrindo com isso? De maneira nenhuma. Deus é totalmente contra o divórcio. Totalmente contra o divórcio. Mas espere aí, nós vamos comentar a respeito disso. A Bíblia nos mostra duas coisas que abonam. Sabe qual é a diferença de abonar e justificar? Oi? Sim. Mas isso abona a falta? Tem coisas que justificam o divórcio. A infidelidade sexual. A infidelidade sexual. Né? Não somente a questão do ato sexual, mas a imoralidade sexual. Tudo em questão de adultério dentro
desse casamento. Como assim, pastor? Aquilo que acontece extraconjugalmente. O que é o normal acontecer com um casal, querido? Ele se casar. Né? É óbvio. Casou. Ele amar sua esposa e ela amar seu esposo. Respeitá-lo. Cuidar bem dele. Tá? Eu estou falando aqui, ambos os dois, tá? Ele precisa cuidar bem dela, ela precisa cuidar bem dele. Tudo isso é muito normal. Porém, acontece de repente que aquele homem olhou para uma mulher, achou ela bonita e vai atrás dela e lá ele consuma o ato. O ato sexual. Ah, daí pode separar, né? Não pode, querido. Porém, se você quiser, pode. Sabe por que não pode? Porque Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai. E Jesus é o nosso foco, é o nosso alvo, é o cidadão do céu. E se nós olhamos para Jesus e Jesus jamais se divorciaria, eu não vou me divorciar. Quando eu olho e vejo uma situação, Jesus faria o mesmo que eu? Se ele não fizer o mesmo que você, não faça. E essa foi a resposta que ele deu aos fariseus. Ele disse assim, olha, por causa da dureza do vosso coração, é que Deus permitiu o divórcio por imoralidade sexual. A imoralidade sexual é tudo aquilo que é extracasamento. E isso inclui o homossexualismo. Isso inclui qualquer questão pornográfica. Isso inclui todas essas coisas. Porém, você tem a escolha de perdoar ou não. Só que tem um detalhe. Da mesma forma que você perdoa, você vai ser perdoado. E da mesma forma que você não perdoar, você não será perdoado. O nosso Deus, ele não é parcial, querido. Ele não é parcial. Ele não tem duas opiniões. Muita gente diz assim, não, cada um interpreta a Bíblia como quer. Olha, a palavra de Deus mesmo diz que as Escrituras não são de particular interpretação. Ou seja, você não tem a sua interpretação, eu não tenho a minha interpretação, ou é ou não é. E nós precisamos aprender. Ah, mas e agora, pastor? Eu já me divorciei. Agora já era, querido. Agora já era. Olha para Jesus, pede perdão, segue em frente, faz direito as coisas. Mas imagine só, divorcia hoje aqui. Dali a pouco, conhece outro. Ai, que amorzinho. Que legal. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, viaja para cá, e viaja para lá, e viaja para cá, e viaja para lá, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e daí começa, roupa suja. Vou separar de novo. Não faça isso, querida. Não faça isso. Pense bem naquilo que você vai fazer antes de você fazer. Se você vai casar, pensa bem antes. Namorados, ei, namorados, olha bem com quem que você vai casar. Vê se ele briga com a mãe, vê se ela briga com a mãe. Vê se ele faz comida, vê se ela faz comida. Vê se ele sabe lavar roupa, ou vê se ela sabe lavar roupa. Vê se ele sabe cuidar de você. Veja tudo isso. Por quê? Porque daí você não vai casar com o errado. Mas a gente olha só para o conselho do mundo que diz assim, olha, vê se ele faz bem o negócio na cama. Se ele fizer bem o negócio na cama, que beleza! Casa porque você vai ser feliz demais. Aquele que é casado sabe que o sexo é muito bom.
que faz uma grande parte do casamento. Mas ele não é o que deixa o casamento viver. O dinheiro não é o que deixa o casamento viver também. Eu casei desempregado, querido. Minha mulher foi dessas doidas. Eu casei desempregado. Eu pedi a conta para fazer a faculdade. E não fiz a faculdade inteira. Porque eu tive que trabalhar. E eu trabalhava na hora da faculdade, tive que trancar a faculdade. Mas depois bate preguiça aqui, bate preguiça ali, bate preguiça e não volta. Até porque era o pai que pagava, né? E filho ingrato, né? Vai lá, o pai paga, não quero mais, nem se importa. Mas valeu a pena, pai. Eu sei um pouquinho de contabilidade. Bem pouquinho, você sabe disso, porque você é contador. Mas na minha faculdade eu estou usando as matérias que eu passei lá atrás. Ingrato com tudo aquilo, agora desempregado, com pouco dinheiro, mas com Jesus. É possível isso? É. E o Senhor abençoou, o Senhor abençoou, o Senhor abençoou. E você pode perguntar para o David, falta alguma coisa lá em casa? Talvez ele balance a cabeça dizendo não. Mas tem hora que falta arroz? Falta. Mas aí tem macarrão. Mas de vez em quando falta macarrão. Mas aí tem feijão. Tem vina. Tem ovo. Né? Quando você vê que não tem nada, que não tem nada, que não tem nada, glória a Deus, jejum. Não é só assim que jejua, tá, gente? Não é só assim. Porém, não falta nada na minha casa que me deixe desesperado, que me deixe morto no caminho. Para que você viva bem, você precisa viver por dentro da palavra. E a palavra diz para que vocês não se maltratem, mas tratem com respeito. Eu não aguento mais essa pessoa. Ora por ela, querido. Ora por ela, isso que Jesus está ensinando aqui. Ora por ela, perdoa, anda mais um pouco, pega a carga dela, anda junto com ela. Tem como resolver. O meu irmão, pastor Jefferson, ele disse assim: se Deus não transformar o meu casamento, eu paro de pregar o evangelho. Olha para o casamento dele hoje. Parou lá atrás? Está muitas e muitas e muitas vezes melhor do que era antes. A sua esposa pregando o evangelho junto com ele. Coisa que nós olhávamos e não víamos solução. Porém, o que Deus fez na casa do meu irmão, eu digo para você, eu tenho testemunho para contar. Meu irmão tinha o casamento destruído e Deus o restaurou. E daí você pensa assim, não, mas devia ser briguinha. Não. Era coisa séria, querido. Era coisa séria. Mas Deus transformou. Deus transformou e fez novo. E agora começa a jurar. Sabe aquele que fala assim, jura, 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 pelo Senhor. Coitado, meu Deus. Bem pelo Senhor. Como é que você vai jurar por algo que é maior do que você? Como que você vai jurar? Na lei falava-se que tinha que jurar por uma coisa maior. Tinha que jurar. E aparece até Deus jurando. E Deus jura por quem? Jura por Ele mesmo, porque não tinha nada maior do que Ele. Porém aqui Jesus diz assim, nunca jure. Nunca jure, porque você não pode jurar por Deus, porque Ele é muito maior que você. Você não pode jurar pela Terra Santa, porque é a cidade do Rei.
Não jure pela sua cabeça. Você não pode jurar nem por você mesmo. Porque você não tem condição de dizer se um cabelo vai cair ou não. Você não tem condição de dizer se você vai ter mais um dia ou não. Então não jure por coisa nenhuma. Seja o teu sim, sim e o teu não, não. Como assim, pastor? Se você diz que é crente, seja crente. Você não precisa provar para ninguém. Você só precisa dizer assim, eu vivo dessa forma. E as pessoas vão ver. Então o teu sim vai ser sim. O teu não vai ser não. Você não precisa provar que você é um bom pagador. Você precisa ser um bom pagador. Você não precisa provar que você não é mentiroso. Você precisa ser verdadeiro. Essa é a diferença do cidadão do céu. O cidadão do céu é como Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa provar nada para você. Deus não precisa provar nada para você e para ninguém desse mundo. Ele é e pronto. Deus é Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. E eles não precisam provar nada para ninguém. O sim deles é sim e o não deles é não. Quinto ponto. Não resiste ao perverso. Ele não quer vingança. Parecido com a misericórdia. Dá um chocolate para ele. Né? Se te bateu na face, oferece a outra. Oferece alguma coisa que ele não merece. E o último. Ama seus inimigos e ora por quem lhe persegue. Todo mundo faz isso, né? Ou vamos canetear aí, ó. Passa o lápis, passa a caneta aí nesse papelzinho e coloca, eu preciso começar a orar pelos meus inimigos. Eu preciso começar a interceder por eles para que eles sejam salvos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam prósperos. Eu preciso orar. Eu preciso começar a orar por aqueles que me perseguem. Eu preciso amá-los. Amar aquele que nós gostamos é muito fácil. Mas amar aquele que você não gosta nem de conversar com ele é difícil. Mas Jesus Cristo nos pediu isso. Ama ao teu inimigo e intercede por aqueles que te perseguem. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender com essa palavra. Esse testemunho precisa estar em nossa vida.